Mais uma faceta do golpismo: matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog Educador Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog Educador Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da vida do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog Educador Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. E a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 19 de novembro, a Operação Contra-Golpe, que prendeu militares do Exército e um policial federal envolvidos num plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Os crimes deveriam ter ocorrido, segundo o plano desses lunáticos, em 15 de dezembro de 2022, impedindo assim a posse dos novos eleitos para a presidência e vice-presidência da República, além da morte do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Os militares são do grupo Kids Pretos, que é um grupo de elite do Exército Brasileiro. O plano não chegou até ao seu final, mas começou a ser executado com monitoramento dos alvos e presença física dos golpistas próximos a esses alvos. O policial federal chamado Vladimir Matos Soares passava os passos da segurança de Lula aos golpistas antes da posse do presidente Lula aos golpistas militares. Os militares envolvidos na operação desta terça-feira são os majores Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra Azevedo, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, todos da ativa, e também o general da reserva, Mário Fernandes. O plano, segundo a Polícia Federal, foi discutido na casa do general Braga Neto, candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro em 2022. O plano foi impresso no dia 6 de dezembro no Palácio do Planalto e Bolsonaro estava no palácio naquele momento. A ideia era, após os assassinatos, criar uma espécie de comitê de crise sob o comando dos generais Augusto Heleno e Braga Neto. O plano para matar Lula foi intitulado de Operação Punhal Verde e Amarelo e foi discutido na casa do Braga Neto no dia seguinte à divulgação da nota das Forças Armadas em apoio aos acampamentos golpistas. Nota essa que foi assinada pelo general Freire Gomes, então comandante do Exército, tido como legalista aí por uma falsa narrativa por ter, segundo o relato do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que teria o general Freire Gomes, que teria dito que prenderia Bolsonaro caso ele continuasse a falar em golpe durante uma reunião entre Bolsonaro e os chefes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Na ocasião, também segundo delação de Mauro Cid, o almirante Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, teria colocado suas tropas à disposição do golpe. Mauro Cid, inclusive, que deve perder os benefícios da delação premiada que fez, mais de uma, que ele fez, por ter sonegado a informação desse plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Todos os alvos da operação contra-golpe foram presos nesta terça-feira, 19 de dezembro. E segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal, o general da reserva Mário Fernandes disse a Mauro Cid que Bolsonaro autorizou a operação até o dia 31 de dezembro. Segundo o portal Metrópolis, em conversa com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Fernandes relatou ter discutido o assunto diretamente com o então mandatário, com o então presidente da República. Aspas para o general Fernandes. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição.
qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro. 31 de dezembro, vamos lembrar, foi a data que Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, ou dia 30, enfim. O diálogo ocorrido entre o Mauro Cid e o general Fernandes foi em 8 de dezembro de 2022, o que reforça, segundo a PF, a articulação de um possível golpe de Estado nos momentos finais do mandato de Jair Bolsonaro na presidência da República. Jair Bolsonaro está aqui em Alagoas, em São Miguel dos Milagres, litoral norte do estado, na pousada do ex-ministro e cosplay de sanfoneiro Gilson Machado. Seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, admitiu nesta terça-feira, 19 de dezembro, a intenção de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, mas teve a pachorra de argumentar que pensar em matar alguém não é crime. O problema aí é que nada disso ficou somente no pensamento, como tenta fazer parecer Flávio Bolsonaro aos abestalhados da horda bolsonarista. O plano começou a ser executado e não foi concluído devido a uma série de circunstâncias. Num comparativo grosseiro com o crime de homicídio comum, para usar o mesmo paralelo que o Flávio Bolsonaro usou, tivemos a tentativa. E tentativa de homicídio é crime. Como eu já havia adiantado aqui meses atrás, Braga Neto será preso junto com Bolsonaro. Inclusive, já há informação, enquanto eu gravo esse vídeo, de que ele será indiciado pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Junto com Braga Neto, também deverá responder o general Augusto Heleno e o almirante Almir Garnier, assim como Mauro Cid e seu pai, Mauro Lorena Cid. Este último nem que seja somente pelo caso dos roubos das joias sauditas. O golpismo está entranhado na estrutura do Estado brasileiro e em todos os níveis. Mas para falarmos somente de militares e forças de segurança, o que foi revelado hoje mostra o alto grau de contaminação nessas áreas por essa chaga que se convencionou chamar no Brasil de bolsonarismo, o tal fascismo à brasileira. A enxurrada de militares em cargos civis nos três poderes da República deixa nossas instituições mais frágeis do que já são. Quantos mais golpistas temos por aí em órgãos como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, GSI, ABIN, Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério Público, Poder Judiciário. Fora a enxurrada de material manipulador que circula livremente nas redes sociais, que fazem surgir os franciscos da vida, que a qualquer momento podem se atrever a soltar bombas por aí, como o caso que ocorreu há poucos dias antes de eu gravar esse vídeo, no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Não há escapatória para Jair Bolsonaro. Ele será preso e já não falta muito tempo. A questão é que o sistema de justiça brasileiro está buscando seguir as coisas num ritmo lento, até para se opor à pantomima feita pela patota da Lava Jato contra Lula, o prendendo ilegalmente em 2018. O problema, outro, aí neste caso, é que o tempo joga a favor de Bolsonaro, ao menos politicamente. Apesar dessa disputa na extrema-direita e ele está perdendo terreno ali. Mas continua ele aí figurando como uma liderança política e eleitoral, porque não mesmo inelegível, de uma parcela significativa do eleitorado brasileiro. Mas há outras questões também que precisam ser respondidas, mesmo que estas respostas já estejam bem evidentes. Será mesmo que tudo isso foi feito à revelia da alta cúpula das Forças Armadas? Será mesmo que ninguém do chamado alto comando das três forças, ou delas juntas ou em separado, sabia de nada? O que será feito com os altos coturnos ou os ombros cheios de falo das Forças Armadas que tiveram algum grau de relação com isso tudo que o Brasil está vivendo, nem que seja a omissão? Minha aposta, passarão incólumes. Sempre é bom a gente lembrar que a candidatura de Jair Bolsonaro foi lançada cerca de 15 dias após a reeleição de Dilma Rousseff em 2014, dentro da sede da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. A AMAN era então comandada pelo general Tomás Paiva.
Tomás Paiva, que era o ajudante de ordens do general Vilas Boas, quando daquele tweet que ameaçou o Supremo Tribunal Federal em 2018, caso a corte desse habeas corpus a Lula, permitindo o petista de se candidatar a presidente naquele ano. O texto daquele tweet foi redigido pelo general Tomás Paiva. Como ordem ilegal não se cumpre, Tomás Paiva deveria ter dado voz de prisão a Vilas Boas quando recebeu a ordem para fazer aquela ameaça. Vilas Boas, que dias antes de assumir o comando do Exército Brasileiro, fez um discurso em defesa do processo eleitoral brasileiro durante solenidade em homenagem à ação brasileira no Haiti. Isso no dia 18 de janeiro de 2023, que foi comandada, a Operação no Haiti, que foi comandada por Augusto Heleno, acusado de cometer uma série de crimes naquele país. Entre os comandados de Augusto Heleno estava o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é capitão do Exército. Tomás Paiva foi anunciado comandante do Exército no dia 21 de janeiro para substituir o general Júlio César Arruda, então comandante da força quando dos ataques de 8 de janeiro em Brasília. O discurso de Tomás Paiva defendendo o processo eleitoral brasileiro ocorreu 3 dias antes dele assumir o comando do Exército, comando este que já estava muito questionado pela imprensa, pela política, enfim, pelos ministros, pela presidência da República, pela postura dos militares diante dos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Houve até certa euforia com o discurso legalista de Tomás Paiva. Inclusive, de minha parte, admito que cheguei a fazer um vídeo aqui no YouTube elogiando o discurso dele. Mas a ficha caiu em seguida, 1 dia, 2 dias após, e escrevi no meu blog de texto um monte de ressalvas que aquele episódio exigia que fizéssemos. Não cabe a militares falar sobre política, principalmente se estiverem na ativa, essencialmente se estiverem na ativa. Se estiverem na reserva, quiserem falar de política, não devem usar suas patentes, como preconiza a legislação militar, o Código de Ética dos Militares, independente do que eles venham a dizer ou defender. Não importa se o que o militar diz eu concordo ou discordo, ele não deve dizer e ponto final. Hoje o que temos de mais comum no país são militares falando sobre política, inclusive com presidentes do Superior Tribunal Militar falando sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. Não há praticamente nada mais fora da casinha do que isso. Bolsonaro e sua trupe pagarão pelo que fizeram e tentaram fazer ao país. Até porque ele está sendo descartado por quem o ungiu. O plano de poder dos militares, que tem até projeto escrito, o tal Projeto de Nação, elaborado pelo Instituto General Vilas Boas, o do tweet que ameaçou o STF. Porque os militares já fizeram o uso que quiseram fazer de Jair Bolsonaro. O plano do projeto de poder da extrema-direita brasileira, do núcleo pensante, é o Tarcísio de Freitas em 2030, passando por sua reeleição em São Paulo e jogando um governador desse mais alocado aí, Caiado, Zema, quem quer que seja, para perder para Lula em 2026. Inclusive, nessa campanha, esse candidato vai ter que esticar a corda, vai perder a casquinha de moderado que vem a ter, porque vai precisar fazer isso, e aí Tarcísio será mais polido como moderado nas narrativas da imprensa, essencialmente. Quando Mauro Cid foi preso, Tomás Paiva falou em separar o joio do trigo, o que é militar golpista do legalista, ou seja, alguns militares pagarão para dar respostas, mesmo as superficiais, acerca desse problema, da política entranhada nos quartéis, à sociedade. Lembremos sempre o lema das Forças Especiais: qualquer missão, qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira. E isso inclui ser preso, até porque as famílias seguirão resguardadas pelas Forças Armadas. Quando você é militar, sua família inteira é militar. Você tem plano de saúde, hospitais, moradia, tudo, pensão. Quando o militar, inclusive, ele é expulso da força, eventualmente, no sistema deles lá, ele é dado como morto.
para que as famílias continuem recebendo pensões. Ao menos desde o golpe de 2016, o Brasil nunca viu tantos militares, inclusive das polícias militares, sendo eleitos. Então, para que golpe aos moldes de 1964, se os militares estão entranhados em praticamente toda a estrutura do Estado brasileiro? E é aí que entra o devaneio de Bolsonaro e mais alguns ali. Quem ungiu Bolsonaro talvez não contasse com a horda de idólatras e a aliança com pastores mediatizados, à la Malafaia, que ele conseguiu, que a presença dele, a figura dele conseguiu arregimentar. Isso deu a Bolsonaro alguma sobrevida política, evidentemente, e o tal anseamento para o golpe. Ele não queria ser descartado. E muitos daquele entorno ali abestalhado que ele manteve, tem até hoje, enfim, também não perder a boquinha de brincar de ser presidente da República. Por isso ele tentou, junto aos mais próximos, dar um golpe após perder a eleição de 2022. A extrema-direita tem cabeça, tronco e membros militares e retórica pseudo-moralista e pseudo-cristã. Por isso ela é um perigo e inimiga do Brasil, porque ela busca impor a sua visão distorcida de mundo a todo mundo, nem que para isso se use da violência ou se ponha o país abaixo. Ou o Brasil põe fim a essa gente, tirando essa turma da vida política e os devolvendo para a caverna de onde estavam, porque com o fim da ditadura civil-militar de 1964, todas aquelas teses ali fascistas e tal ali, elas não acabaram, não se acaba com a ideia assim, elas só foram para uma caverna. Começaram a sair a partir ali de 2013, quando as jornadas foram capituladas para o golpismo, e muito acentuada próxima à eleição de 2018 e após a vitória de Jair Bolsonaro. Ou essa turma sai da vida política, volta para a caverna onde eles estavam, ou eles vão acabar com o Brasil.